bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma semana de trabalho, mais uma semana de estudos da Palavra de Deus. Estamos felizes por poder estudar esta carta e tanto ela nos tem ensinado e esperamos que esteja a ser de bênção também para a vossa vida. Estamos no capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios e hoje a nossa leitura é a partir do versículo 14. Diz assim: Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demónios, que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados a demónios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demónios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demónios. Ou provocaremos zelos no Senhor. Somos acaso mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outro. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntar, por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir comer de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência digo não a tua propriamente, mas a do outro. Pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia. Se eu participo com ações de graças, porque hei de ser vituperado por causa daquilo porque dou graças. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais alguma outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Os irmãos estão lembrados que nós, na última semana, no capítulo 9, quando estudámos o capítulo 9 e o princípio do capítulo 10, nós falámos que acerca da liberdade cristã, e o apóstolo Paulo faz como que um parênteses dentro da conversa se podem ou não comer a comida sacrificada aos ídolos. Paulo faz um parênteses onde ele fala sobre a liberdade cristã. Pois bem, este parênteses agora fecha no sentido de que ele agora volta a falar daquilo que ele estava a falar no capítulo 8, acerca se devem ou não comer da comida sacrificada a ídolos. Aquela comida que eles iam e participavam daquelas festas ao imperador e aos deuses. E também nos templos, onde eles faziam aquelas festas, onde havia ali uma mistura de cultura com religião. E ali então ele abre o parênteses, fala sobre a liberdade cristã, dá o seu próprio exemplo, dá o exemplo de Israel, dá o exemplo de Cristo. Ficamos também com a certeza de que tudo o que nós fazemos tem que estar na nossa mente, nós temos que ter 100% a certeza de que não estamos a fugir dos propósitos de Deus, que não estamos a pecar, que não estamos a errar. Na dúvida, o melhor é não fazer. E agora no versículo 14, quando ele volta a esta conversa sobre a comida sacrificada a ídolos, ele vai usar os mesmos argumentos que ele usou contra a prostituição e contra a imoralidade sexual. Porque eles diziam o que o corpo faz é físico, nada tem a ver com o espiritual. E o apóstolo Paulo diz, não, vocês enganam-se. O que vocês fazem fisicamente também influencia a vossa vida espiritual, porque tudo é do Senhor. O corpo é do Senhor e o espírito é do Senhor. Paulo então faz uma comparação com a ceia do Senhor. Para nós sabemos o que é a ceia do Senhor, é quando nós pegamos o pão, o vinho ou o sumo de uva e nós celebramos a morte e a ressurreição de Cristo. O pão simbolizando o corpo e o sumo ou o vinho simbolizando o sangue de Cristo. E o apóstolo Paulo vai trazer, também porque é um assunto que ele vai resolver mais tarde com eles,
Mas ele agora vai dizer, ele diz, quando nós lembramos a morte e a ressurreição de Cristo, com o pão e com o sumo, nós sabemos que o pão e o sumo nada são apenas símbolos. Mas nós fazemos isto a lembrar o corpo de Cristo, a lembrar o sangue de Cristo. E fazemos isto também porque nós mesmos somos corpo de Cristo. Nós temos celebramos o privilégio que temos de agora pertencermos a Cristo. Então, esta comunhão, esta celebração com estes dois símbolos, são um privilégio que temos, são uma festa que fazemos porque estamos a lembrar o que Cristo fez por nós. E Paulo diz, assim também, quando há uma comunhão, há um banquete e aquela comida, a comida é comida, mas aquela comida foi consagrada, e o apóstolo Paulo usa esta expressão de demónios, no sentido de espíritos contrários a Deus, ou seja, foram consagrados àquilo que não tem nada com Deus. É muito mais do que comer e beber. É uma celebração ao mundo, a coisas do mundo espiritual. É isto que o apóstolo Paulo está a dizer. O apóstolo Paulo está a dizer, é muito mais do que comer, é muito mais do que um banquete. Assim como a nossa ceia do Senhor. E a ceia, neste tempo, não é... Nós hoje temos uma celebração da ceia ainda mais simplista, né? Nós não fazemos um banquete, mas nesta época era um banquete, né? Tinha-se transformado num banquete, a ceia do Senhor. E então, para ele, o apóstolo Paulo diz, se vocês se juntam e usam pão, usam vinho, como símbolos de alguma coisa espiritual, que é o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, assim também eles comem, bebem coisas físicas, mas eles estão na lembrança de coisas espirituais contrárias aos nossos princípios, contrários à palavra de Deus, contrários ao próprio Deus. O apóstolo está a dizer, não é só comida, não é só bebida. Nós vamos porque é cultura. Não é. Nós estamos a participar, o apóstolo está a dizer, vocês estão a participar de uma comunhão contrária àquilo que é o princípio. Não tem a ver com a comida em si, não tem a ver com a bebida em si, mas tem a ver com o simbolismo espiritual que aquilo tem. Então, quando o apóstolo Paulo agora vai falar acerca da comida, voltou ao assunto de comer ou não a comida sacrificada a ídolos, o apóstolo Paulo ele divide em 3. Ou seja, aqui, que nós já lemos, que nós já vimos, ele diz, quando é para ir aos banquetes lá ao templo, não vão. Porquê? Lá no templo tem todo um simbolismo espiritual à volta daquilo. Vocês já sabem disso. Vocês estão a ir e vocês para apaziguar a vossa mente, vocês usam isto como liberdade cristã. Não, nós somos de Deus, a comida é comida, a bebida é bebida, isto não faz nada, isto é só comida, é só bebida. E eu posso voltar a dizer, não é só comida, não é só bebida, assim como a nossa ceia também não é só comida, não é só bebida. É comida, é bebida, mas tem um simbolismo espiritual e nós fazemos-lo com uma intenção espiritual. Nós fazemos-lo porque nós acreditamos que estamos a lembrar a morte e a ressurreição de Cristo. Assim como eles comem e bebem porque eles estão a lembrar, estão a adorar algo que é contrário, aos espíritos contrários a Deus. Né? Então, não vão. Quanto ao deslocar-se para ir, não vão, porque vocês já sabem a intenção com que está a ser feita aquela festa. Depois, o segundo caso é ir comprar a carne. Nós falámos que a carne não era toda, a carne que era, os animais que eram sacrificados nos tempos pagãos, a carne não era toda consumida. Mas essa carne era a melhor carne que existia, porque eram os animais sem defeito. E ali, como eles não consumiam toda, alguma carne ia para os mercados ser vendida. E a um preço mais baixo e boa qualidade. Então o apóstolo Paulo está a dizer, mas quando vão ao mercado comprar, comprem, sem perguntar a origem, comprem. Comprem a carne, comam.
Não estejam a pensar, isto é do fulano, é consagrado a quem é. Comam. Nesse caso, comam. No terceiro caso é, quando vocês são convidados à casa de alguém e vos é apresentado a comida, comam. Comam. Sem perguntar que tipo de carne é. Mas caso aquele que vos convida diz assim, olha, esta é uma carne consagrada ao Deus tal. Esta é uma carne consagrada, nós consagramos ao Deus tal. Aí o apóstolo Paulo diz, não comam. Não por causa de vocês. Vocês podem dizer, não, mas isto não é nada. O Deus tal não é nada, então a carne está boa. Mas não comam por causa do que vos está a dizer, por causa daquele que está a olhar para vocês. Porque a partir do momento, irmãos, que alguém convida para comer e já está a dizer, isto é a carne consagrada a tal, ele já está de olho para ver, vamos ver se tu comes. E o apóstolo Paulo está a ensinar aos coríntios, não comam. Não por causa de vocês, mas por causa daquele que vos advertiu, por causa do que vos convidou. Porque ele está a fazer um teste a vocês. Ele está a ver, estão a ver? Afinal, a crença dele não é suficiente para ele negar nem um prato de comida. Afinal, aquilo em que ele acredita, os princípios dele, são tão fáceis de ser quebrados que até um prato de comida ele os quebra. Porquê? Porque para aquele que consagrava a comida aos ídolos, ele fazia aquilo com muita importância. É isto que o apóstolo está a dizer. Se eles fazem com tanta honra e tanta importância, eles dão importância ao consagrarem uma carne a um ídolo, vocês têm que ter também consciência de que desvalorizar não é certo, porque o mundo está a olhar para vocês. Este é o centro da vida cristã. Porque o próprio Jesus, ele ensinou no Sermão do Monte. Vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Isto fala de exemplo. E Paulo está a dizer, não comam. Porquê? Porque vocês são de exemplo, eles estão de olho em vocês. Eles estão de olho naquilo que vocês vão fazer para ou acusação, ou para eles mesmos ficarem escandalizados com a vossa falta de devoção. Eles vão dizer, o Deus deles não é nada, porque até um prato de comida, por qualquer coisa, eles nem se importam com os princípios deles, porque eles não vão discernir, dizer, não, eu sou superior a isso, o Deus é superior a isso. Não é assim que eles vão olhar. Eles vão olhar para a maneira como nós negligenciamos o princípio de Deus. Por isso, o centro, o clímax, né, que eu poderia tirar deste assunto é o versículo 23. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Não é a mim. Não é a mim que me prejudiquem a mim. É porque não me convêm, porque vão prejudicar aqueles que estão à minha volta. Isto é cristianismo. Cristianismo é eu viver a minha vida de maneira que não sirva de tropeço, não sirva de escândalo para aqueles que estão à minha volta. É eu viver a minha vida de maneira que eu não impeça outros de servirem ao Senhor. Que às vezes o meu testemunho, o meu mau testemunho, vai fazer com que outros digam assim, o Deus dele, o Deus dela. Se ela é assim, então imagina, eu não quero esse Deus. O Deus não mudou nada na vida deles. O Deus não, o Deus deles não... Eles falam de Jesus, mas eles não vivem o que eles falam. E o apóstolo Paulo está a dizer, ninguém busca o seu próprio interesse, mas o do outro. Então, todas as coisas me são lícitas. Eu sou livre para fazer todas as coisas, o apóstolo Paulo diz. Mas nem todas me convêm. Mas não é a mim. Eu não posso pensar só naquilo que a mim não me convém. Eu tenho que pensar naquilo. Não me convém porquê? Porque eu estou a servir. As pessoas estão a olhar para mim e estão a ver que eu não estou a ser coerente com aquilo que eu digo. Eu digo uma coisa
e faço outra. Eu falo de um Deus de amor, mas eu não vivo o amor. Eu falo de um Deus de perdão, mas eu não vivo um Deus de perdão. Eu falo de um Deus que salva, mas eu continuo a fazer discriminação de pessoas. Eu falo de um Deus que é mais do que é mais do que o abençoador da minha vida. É aquele que está comigo, que me fortalece. Mas depois, na hora da dificuldade, eu sou a primeira a desfalecer, a primeira a murmurar, a primeira a reclamar. Então, o apóstolo Paulo está a dizer: vocês têm que ter atenção, muita atenção, em tudo o que fazem. Porque vocês não estão a viver segundo os próprios interesses, mas vocês têm que pensar naquilo que vai ajudar o outro que está à vossa volta. Isto é o nível de maturidade. Então, eu disse-vos, o apóstolo Paulo está a construir um edifício e o edifício tem como culminar maturidade. Por isso escolhemos esta carta para estudar, porque acreditamos que uma igreja, o que mais necessita na sua vida cristã é de maturidade. Nós, como cristãos, o que mais necessitamos é de maturidade cristã, mais do que conhecimento, mais do que dons, mais do que número, mais do que tudo, mais do que um edifício, mais do que tudo. O que nós precisamos é de maturidade espiritual. E o apóstolo Paulo, ele está a chegar ao cume deste edifício. Ele está quase a chegar lá. E agora ele está a dizer: vocês têm que crescer. E crescer no cristianismo simboliza o outro. Eu tenho que cuidar do outro antes de cuidar de mim. Eu tenho que pensar naquilo que eu estou a abençoar, a edificar, a ajudar ou a impedir, a destruir, a prejudicar o outro. Eu tenho que ver naquilo que é que eu estou a fazer aos que estão à minha volta. Se a primeira coisa é que o primeiro princípio que nós podemos tirar deste texto é que o nosso comportamento ele pode ser motivo de tropeço para os outros, o segundo princípio que tiramos é que o que fazemos, o que comemos, o que bebemos, o que somos, tem que ser sempre para a glória de Deus. E eu não consigo glorificar o nome de Deus se eu com as minhas atitudes estou a prejudicar alguém. Se eu com as minhas atitudes estou a dar mau testemunho. Se eu com as minhas atitudes não estou a cumprir as bênçãos de Deus. Se eu não estou a cumprir os mandamentos de Deus na minha vida, nunca vou dar glória a Deus. A glória nunca vai ser do Senhor. Então, o segundo princípio é o que eu faço. Eu tenho que dizer, quando eu estou a falar, o que eu estou a dizer, o nome de Deus está a ser glorificado. Porque o apóstolo Paulo diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Este é o princípio também para a nossa vida. Tudo o que nós fazemos tem que estar debaixo de uma peneira. Qual é a peneira? É para a glória de Deus. Eu estou a glorificar o nome de Deus com isto. Eu estou a glorificar o nome de Deus com a minha vida. Eu estou a glorificar o nome de Deus com as minhas atitudes, com as minhas ações, com as minhas palavras. Eu estou a glorificar o nome de Deus. Não estou? Então não passa no teste. E o terceiro princípio, a nossa vida é um testemunho em constância. A nossa vida é um testemunho de Deus nesta terra. Então, nós temos que ter este coração de Paulo. Queremos ganhar muitos. Queremos que todos reconheçam Cristo como Salvador. Queremos que todos digam: eu preciso de Cristo. Mas como o vão fazer? Se a nossa vida, se eles olham para nós e pensam: não, ele é pior que nós, ainda é pior que eu. Ele ainda age pior que eu. Ele ainda é mais desesperado do que eu. Ele fala pior que eu. O apóstolo Paulo diz: assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. O apóstolo Paulo já tinha dito isto. Assim como eu me anulo tantas vezes para poder que as pessoas não olhem tanto para mim, mas olhem para Cristo. Sejam vocês imitadores meus, como o apóstolo Paulo diz. Imitem-me como eu imito a Cristo.
O apóstolo Paulo diz: eu estou a ensinar-vos qual é a estratégia para a maturidade cristã. É como Cristo fez, fazei vós também. O apóstolo Paulo está a dizer: como é que eu faço? Como é que eu consigo? Eu olho para Cristo e vejo: Cristo fez. Cristo agiu assim. O que é que Cristo diz sobre isto? Como é que Cristo reage a esta situação? Então o apóstolo Paulo diz: eu imito Cristo. E vocês? Vocês imitem-me nesta imitação a Cristo. Eu imito Cristo, façam o mesmo. Façam o mesmo. Amém? Vamos orar, pedir ao Senhor que nos ajude. A palavra de Deus, ela é incrível, transformadora e ela é possível. Porque às vezes nós ouvimos a palavra de Deus e achamos: eu não consigo. É como se ela estivesse muito longínqua da verdade e da realidade. Como se ela estivesse longínqua, não da verdade, né? Como se ela estivesse longe daquilo que é possível ser praticado. Se ela estivesse muito distante daquilo que é possível à nossa vida. Mas não é. A palavra de Deus, ela é para ser aplicada. E ela é realmente um instrumento que Deus nos deu para cumprirmos e para chegarmos à maturidade cristã. É praticar a palavra de Deus. Então, estes princípios são para ser praticados. Estes princípios são para ser aplicados à nossa vida. Vamos orar. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Compreendemos, Senhor, também aquilo que nós somos e as nossas limitações, as nossas falhas e as nossas fraquezas. E às vezes quando lemos a Tua palavra e ouvimos a Tua palavra, nós ainda percebemos mais aquilo que somos, a nossa pequenez. Mas também temos consciência do poder que há em Ti. Temos consciência também, Senhor, da Tua presença dentro de nós. E queremos, Senhor, ser cada vez mais alimentados pela Tua palavra e queremos cada vez mais que Tu nos ensines a ouvir a Tua voz de tal maneira que cumpramos e possamos pôr em prática a Tua palavra. Queremos transformação para a nossa vida, queremos ser transformados por Ti. Queremos, Senhor, que as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas palavras glorifiquem o Teu nome. Que não queremos servir de tropeço nem de escândalo para que ninguém venha a Ti e queremos ser também, pelo contrário, queremos ser instrumentos nas Tuas mãos para que vidas se convertam a Ti. Em nome de Jesus, abençoa a cada vida que ouvir vídeo. Abençoa as suas vidas pelo poder do nome de Jesus. Amém. Até amanhã.